Olá, e se houvesse uma forma de realmente governar a própria vida? É exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos mergulhar nas ideias de Pablo Marçal sobre a autogovernança e tentar perceber a estrutura que ele propõe para qualquer pessoa assumir o controlo. Vamos a isso? Pois é, tudo começa com esta pergunta, que é a pergunta central. Como é que se governa? E não estamos a falar de um país nem de uma empresa gigante, estamos a falar do território mais importante que existe, a nossa própria vida. É esta questão que abre a porta para tudo o que vamos explorar a seguir. E a resposta do Marçal, bem, é surpreendente. Ele diz que a base de toda a liderança, de todo o governo, não é o poder, é o serviço. É uma ideia que vira completamente o jogo, não é? A lógica é: começa-se por servir para gerar o que ele chama de crédito, que é basicamente confiança, valor, e quando já se tem esse crédito acumulado, termina-se a servir, mas transbordando esse valor para os outros. Interessante. Ok, mas servir, como é que isso funciona na prática? Vamos lá aprofundar este primeiro pilar, que é o de governar através do serviço. Esta é a base, a fundação de tudo. E o que é fascinante aqui é a distinção que ele faz. Há o servir por baixo, que é o ponto de partida, sabe? É onde se gera valor e confiança ao ajudar uma pessoa, talvez duas, mas o grande objetivo é chegar ao servir por cima, é atingir um nível de influência tão grande que se consegue distribuir esse valor todo que foi acumulado, impactando milhões de pessoas. E para explicar isto, ele usa a analogia da árvore, que ilustra o processo na perfeição. Pensa assim: tudo começa com uma sementinha. É o ato de servir uma única pessoa. Depois, cultiva-se essa ação. E a capacidade de servir vai crescendo, tal como uma árvore. E, eventualmente, chega-se ao topo, de onde os frutos do nosso serviço podem alcançar multidões. É uma progressão bem natural, do micro para o macro. Ok, então, já entendemos a fundação, o serviço. Mas, onde é que se constrói este governo? A resposta, segundo ele, está na segunda parte, a cultura. É a cultura que cria a estrutura, o ambiente onde a nossa governança pode realmente funcionar. E a definição de cultura aqui é muito direta. É o sistema operacional. É basicamente a resposta à pergunta: como é que as coisas funcionam por aqui? E se pararmos para pensar, faz todo o sentido. A nossa família tem uma cultura. O nosso trabalho tem uma cultura. São estas regras, escritas ou não, que permitem que a governação aconteça no dia a dia. Então, o que é que compõe uma cultura forte? De acordo com a fonte, são precisos vários elementos. Pessoas, claro, um território, um propósito. Mas os dois últimos é que são os mais críticos. Um sistema civil, que define como as pessoas se tratam umas às outras, e, fundamentalmente, um sistema penal, ou seja, regras e consequências. E é exatamente sobre este último ponto que vamos focar agora, porque, segundo o Marçal, este é o componente mas mesmo mais crítico de qualquer cultura forte, o seu sistema de regras e o que acontece quando não são cumpridas. Ele chama a isto o Código Penal. E não estamos a falar no sentido jurídico da coisa. É um sistema de disciplina que tem de deixar claríssimo, sem margem para dúvidas, o que é um crime dentro daquela cultura. Seja numa amizade ou numa empresa, toda a gente tem que saber exatamente onde aquela linha foi traçada. Para ilustrar isto, a fonte usa uma analogia do desporto que é ótima. No futebol, a bola inteira tem de sair para ser fora de campo. No basquetebol, basta o pé do jogador tocar na linha. As regras são diferentes, certo? Mas o que importa não é a regra em si, mas sim que ela existe, é clara e é aplicada de forma consistente. A cultura do jogo depende totalmente disso. E a conclusão que ele tira disto é: bem, é implacável. Qualquer cultura onde o sistema penal, as regras são relaxadas, é uma cultura fraca e pobre. A força não está nas regras em si, mas na certeza de que elas vão ser aplicadas, seja num país, seja na nossa própria vida. A fonte apresenta o caso de El Salvador como um exemplo em grande escala disto mesmo. O argumento central é que a cultura do país mudou quando se inverteu a equação. Passou-se de uma certeza quase absoluta de impunidade para uma certeza quase absoluta de punição. Ao alterar drasticamente as consequências, o comportamento mudou. É a tese apresentada. E agora chegamos ao topo. Depois de falar de serviço, de cultura e de regras, chegamos ao que seria o nível supremo da governança. E é aqui que a ideia se torna ainda mais provocadora. Governar, no seu auge, não é sobre manter a ordem, é sobre criar uma nova ordem. Aqui, a fonte traça uma linha muito clara.
De um lado, temos os solucionadores de problemas, médicos e engenheiros, que são, obviamente, essenciais e resolvem os problemas que já existem. Do outro, temos os criadores de problemas. E calma, não é no sentido negativo, é no sentido de criarem novos paradigmas, novas realidades que tornam as antigas completamente obsoletas. Vamos pensar nisto. A pessoa que inventou o ecrã plano criou um problema para toda a indústria de televisores de tubo, tornando-os obsoletos da noite para o dia. O Steve Jobs criou o problema do smartphone, que mudou para sempre o que se espera de um telemóvel. É este tipo de criação disruptiva que, segundo a fonte, define a governança no seu nível mais alto. E terminamos com esta reflexão que fica no ar. O que é que define um legado duradouro? Será resolver os desafios que nos são apresentados ou será criar desafios inteiramente novos que fazem o mundo avançar? É uma pergunta que fica para pensar.